Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, eu tô aqui com o Paul Iron Pro, esse headset aqui que é vendido no AliExpress e que chama a atenção muito pelo preço. Esse aqui é um fone que custa cerca de R$250 nessa faixa de preço e é um headset sem fio. Então fica aquela dúvida sobre a qualidade. Inclusive, se você está vendo esse vídeo aqui interessado em um desse ou até em algum outro headset, tem linkzinhos aqui na descrição, onde você compra e dá aquela força para o canal trazer mais vídeos. Então, hoje eu estou trazendo o review desse fone aqui para a gente ver, né? Para poder mostrar para você se é realmente um fone de qualidade, claro, com base no uso que eu tenho dele aqui. Então, sem perder muito tempo, vou chamar a vinheta e a gente já volta com o review completaço. Vamos lá! Então galera, já vamos aqui começar o review, mas antes disso, vem cá, chega aqui pertinho. Você chegou aqui nesse vídeo procurando headset, né? Às vezes você está buscando uma opção de qualidade para seu setup, às vezes está vendo um com maior custo-benefício para colocar. E aqui no canal eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo, então eu vim pedir para você patrocinar. E eu nem tô falando de dinheiro, é só apertar esse botãozão vermelho aqui para se inscrever no canal e também dar aquela apertada no badalo, que você não fica de fora de nenhum novo vídeo que eu trouxer aqui no canal. Então, vamos passar aqui pro review. A gente vai começar falando do conteúdo da embalagem, que é um conteúdo bem simples, tá? Vem um fone normalmente, vem um cabo para você carregar, um cabo tipo C, um adaptador, que é onde você vai utilizar ele sem fio, um cabo P3, que permite que você use também no cabo, e um manual. Uma construção simples, uma caixa simples, que vem ali com as coisas básicas para funcionamento e que não deixa você na mão. Então agora, vamos falar do que interessa aqui mesmo, que é o fone. A construção do fone é uma boa construção, né? É uma construção ok, uma construção feita em grande parte aqui em plástico mesmo, dá até a impressão de que o fone é um pouco frágil porque ele se mexe com um tanto de facilidade, mas não é uma construção ruim não. O acabamento ele é legal, tem os nomes aqui impressos no plástico, né? Tem umas logomarcas aqui impressas, na lateral tem uns detalhes também. É um fone bonito, tem um ajuste lateral aqui que lembra muito os fones Astro, tá? Mas isso aqui inclusive é um ponto de desconfiança para mim, por quê? Os Astro, eles são de metal e esse aqui é somente de plástico. Então quando você mexe, você percebe que vai mexendo tudo, não é aquela coisa que passa uma confiança assim de construção e dá medo de quebrar. Então quando eu vou usar ele, e já tem um tempo que eu estou usando, eu somente pego e coloco na cabeça do jeito que tem que ser, não fico mexendo mais do que devo para poder evitar qualquer tipo de problema. Tem, né, uma parte boa em ter essa carenagem de plástico aqui do lado, que são os fios laterais, que são fios finos, mas que ficam muito bem protegidos, né, devido a ter essa carcaça grande aqui na lateral. Tanto a headband, né, que é a parte que fica na cabeça, quanto os earpads, eles são em corino, então são muito confortáveis, mas já vá sabendo que se você vive em um local quente, vai dar uma boa esquentada no seu pé de orelha. A parte legal daqui é que as earpads elas são muito grandes, então a sua orelha ela fica completamente dentro aqui, a não ser que você tenha uma orelha muito grande, mas fica completamente dentro das earpads e isso é muito confortável. Isso aqui é um ponto importante, porque esse fone aqui, ele não é um fone exatamente leve, é um fone com um total aqui de uns 340 gramas, e ainda assim quando você usa ele no dia a dia, você não sente nada pesado nem desconfortável, dá para você utilizar durante longas horas sem sentir nada. Muito disso é trabalho das earpads, que são muito confortáveis, também da headband, né? Os controles do fone, eles ficam todos do lado esquerdo. Na parte de trás você tem um potenciômetro, onde você pode aumentar e diminuir o volume. Na parte da frente você tem um botão liga, desliga, e você tem também um botão para mutar ou liberar o microfone. Na parte de baixo aqui você tem uma entrada USB tipo C para você carregar e uma entrada P3 para cabo. Falando inclusive aqui desse cabo P3 que vem, ele é um cabo bem curto, ou seja, isso aqui parece não ser um fone feito para você usar enquanto carrega. A bateria dele é uma bateria que dura 20 horas, segundo o fabricante, e leva cerca ali de 2 horas para carregar. No meu caso, o fone tem durado bastante. Eu não sou um super jogador, nem fico muito tempo com o headset na cabeça, mas ele leva aqui coisa de 15 a 20 dias para poder carregar ele. E isso é bastante tempo, então acredito que essas 20 horas elas se cumpram sim aqui nesse fone. Acrescido a isso, tem também o fato de que esse headset aqui ele tem alguns dispositivos para proteção da bateria. Por exemplo, se você passar 5 minutos com o fone inativo, ele simplesmente desliga para poupar bateria. E aí você, quando precisar usar, você liga de novo, utiliza normalmente, não tem nenhum segredo nisso não. E funciona bem, né? Porque acaba evitando que você deixe o fone ligado e gastando baterias em situações onde não
precisa. O fone, ele permite conexão sem fio com PC, Mac e PS4, a partir do dongle, que é totalmente plug and play. Você só pluga, conecta e ele vai utilizar normalmente sem necessidade de instalação de drivers. Na conexão com fio, ele suporta todos esses que eu já falei e mais os celulares, o Switch e o Xbox. Lembrando que com esse fone aqui descarregado você consegue utilizar ele com fio. Porém, não tem nenhum adaptador de P3 para P2, então para usar no PC vai ficar um pouquinho complicado. Você vai precisar de um adaptador e eu acho isso uma falha, porque em outros fones, claro, fones com fio, mas vem com esse adaptador, né? Então poderia ter vindo esse itemzinho a mais ali. Apesar de que pelo preço a gente pode até dar um desconto nisso, né? Quanto à qualidade do microfone, vocês podem ver nesse cardzinho aqui onde eu deixei o vídeo do unboxing, lá eu já fiz um teste de microfone. Você vai perceber que no wireless, funcionando via wireless, a voz ela sai bem alta, grave e clara, isso é muito bom. Porém, quando eu conectei no cabo, é claro, eu estava usando um adaptador de terceiros, de P3 para P2 e tal, mas a voz ficou um pouco metalizada, mas dentro daquele padrão de headset que a gente acha, né? Os microfones não são aquela maravilha, e eu achei ele melhor no 2.4 GHz conectado sem fio do que na conexão com fio. Já sobre os drivers, esse fone ele traz drivers de 50mm, são drivers grandes, né? Geralmente eles estão na faixa do que a gente acha aqui mesmo. E falando sobre qualidade sonora, esse fone é bom, mas depende, vai variar muito do seu uso. Por quê? O áudio dele é bom, é um áudio claro, um áudio alto, porém, na minha opinião, faltou grave. Então, se você vai usar esse fone aqui para editar ou ouvir música, provavelmente vai faltar grave. Mas isso aqui é um fone gamer, é um fone para você jogar. E se você coloca isso aqui num contexto de jogos, por exemplo, no momento de explosão ou algo do tipo, você vai ter aquela pancada, vai ouvir o grave, mas é algo um pouco mais seco, não é aquele grave profundo, forte. E isso é bom para games porque mesmo com isso você continua ouvindo alta e claramente a voz das pessoas que estão falando com você. Então, pensando no universo mais gamer, né, mais de jogatina com outras pessoas, isso aqui pode vir bem a calhar. Já para edição e para ouvir música, é um fone bom, médios equilibrados, os agudos não são tão fortes, então um fone bem legalzinho mesmo de você ouvir música. Porém, na hora daquela pancada do grave que você gosta de ouvir, ela é um pouco broxante, sabe? Fica aquela coisa... sabe quando você espera uma coisa e ela vem, mas não é daquele jeito que você queria? Pronto, o grave é mais ou menos assim. É a única coisa que eu tive a reclamar de sonoridade nesse fone. Os sons deles são legais, altos, claros, dá pra você ouvir numa boa. E se você não curte tanto grave, né, que não é meu caso, eu gosto muito, pode ser que pra você ele se encaixe super bem. Ainda continuando na parte dos jogos, uma parte muito legal disso aqui é que como todo fone sem fio, a gente fica com aquele medo de delay, né? Mas isso aqui é a conexão 2.4 GHz, o delay não era esperado e ele não veio, realmente não notei nenhum tipo de delay. Na caixa tem dizendo que é um fone surround e tal, mas é um 7.1 emulado, tá? Então você consegue ouvir as direções do passo e tal, mas não é aquela clareza, ele nunca vai ser tão bom quanto um fone que tem 7.1 nativo. E esses fones também eles costumam ser mais caros, sejamos coerentes. Então, fazendo um resumão final aqui sobre o nosso garotão, sobre o nosso fone, eu gostei, eu aprovo e eu recomendaria sim. Por quê? Poxa, é um fone sem fio que custa R$250 e não é um fone de qualidade porca nem de qualidade baixa. É um bom fone, ele para jogar principalmente ele entrega muito. Beleza, para ouvir música, para editar, dependendo do seu uso você pode sentir um pouco de falta do grave, mas isso ele tende a ser compensado por uma coisa muito simples, ele não tem fios. E aí é aquela coisa, fio, se você está muito longe, ele fica por cima do teclado, ele te atrapalha, a quantidade de fio quando você está usando, ela é maior do que nele em repouso, então você vai ter que ficar puxando e colocando aquilo ali de volta, o que pode vir a quebrar, pode vir a dar problemas. Fio também enrola na cadeira, que é uma beleza, então às vezes você mexe, você leva o fio para o lado quando mexe na cadeira, são muitos problemas que são possíveis somente pela existência de fio num headset. Tá? Justamente por essa questão que você tem que esticar para usar. Quando você vai guardar, você tem que diminuir o tamanho do fio. Então tudo isso influi. Esse aqui é um fone muito simples. Você só precisa colocar ele ali em cima da cadeira e aí você pega e bota ele no ouvido quando precisa usar e tira. Eu tenho aqui hoje fones melhores do que esse. Quer um exemplo? Beeple Air SE. Vou deixar aqui no card onde você pode dar uma olhada. E é um fone sonoramente melhor, um fone que eu achei espetacular com microfone, mas no dia a dia eu prefiro utilizar esse daqui porque é mais prático, tá? Então eu acredito que valeu muito o preço e
Claro, né? Esse aqui não é um fone super pior sonoramente do que o Mi Power SE, ele não tem um microfone super pior do que outros fones, até o Revit H2002D, ele não é um fone super pior que nenhum desse, inclusive ele é melhor em algumas coisas. Comentem aqui embaixo se vocês querem ver comparativo, porque eu quero muito trazer o comparativo desse fone aqui com o Revit, desse fone com o outro Ampol, né, que é o RSE. Então é isso, esse aqui é um fone gamer, ele desempenha as funções gamer com boa qualidade, dá para ouvir passos, dá para você jogar tranquilamente, porque ele não tem nenhum tipo de delay, e é um fone que passou tranquilamente aqui na minha avaliação. Eu pelo menos gostei bastante. Esse aqui tem sido inclusive o fone que eu estou utilizando no meu computador pessoal. Pelo menos por agora, então eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo o que é que vocês acharam. Se você tem esse fone, deixe sua opinião aqui embaixo, isso ajuda muito. Queria também que vocês deixassem um like nesse vídeo, porque ajuda o YouTube a entender que isso aqui é um vídeo útil, e recomendo ele para mais pessoas. Eu estou deixando aqui do lado alguns vídeos onde vocês podem continuar se mantendo aqui no canal e por dentro do assunto. E pelo menos por agora eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força, e até a próxima.